Um Reich de 1000 anos, essa era a visão de Hitler. Um império fascista se estendendo por continentes, construído sobre conquista, terror e genocídio. Para ele, a guerra não era só vencer batalhas, mas reescrever a história da humanidade. Mas o que exatamente ele acreditava que viria depois que a luta acabasse? No episódio de hoje do The Infographic Show, analisamos o que Hitler achava que ocorreria após a guerra. Hitler não acreditava que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. Para ele, a nação foi traída e apunhalada pelas costas por políticos degenerados, judeus, marxistas e bolcheviques culturais. Sob seu comando, ele via a Alemanha renascendo das cinzas, mais forte que antes. Movido pelo fascismo, sonhava em ser o único hegemon do mundo. Ele planejava mudar a ordem global, dividir territórios entre senhores e sub-humanos, e só então haveria paz. Ou pelo menos era o que ele pensava. Central nos planos futuros de Hitler estava o Lebensraum, ou espaço vital. Essa ideia já estava no nacionalismo alemão antes de Hitler, mas ele a tornou central na ideologia nazista. A raça superior alemã precisava de terras para expandir, cultivar, construir cidades e crescer. Esse espaço ficava no leste, em terras agrícolas férteis e faixas de recursos da Europa Oriental e União Soviética. Não era só um sonho distante. Na década de 1930, planejadores nazistas já criavam projetos. Eles imaginavam um grande império alemão formado por terras soviéticas conquistadas. Milhões de eslavos, vistos pelos nazistas como sub-humanos, seriam expulsos, escravizados ou deixados para morrer de fome. Colonos alemães ocupavam e limpavam o terreno. Isso foi parcialmente estabelecido no Plano Mestre para o Leste, elaborado pela equipe de planejamento de Heinrich Himmler. Ele relatava transferências populacionais em escala quase inimaginável. Grandes áreas da Polônia, Ucrânia e Rússia Ocidental seriam esvaziadas, com a população removida à força ou exterminada para dar lugar à chamada raça superior. Os alemães étnicos criariam um novo exército camponês, supervisionado por alemães instruídos. Ao falar de camponeses, Hitler não era pejorativo, mas tinha uma visão romântica sobre pessoas comuns no campo. Como a maioria das ditaduras, os fascistas não gostavam de intelectuais. Essas fazendas de soldados alemães iriam cultivar a terra, casar e criar grandes famílias no que ele imaginava ser uma utopia racial. Nazistas estimavam que entre 30 e 50 milhões poderiam ser mortos, deportados ou escravizados para isso acontecer. O sofrimento seria imenso. As cidades do leste seriam destruídas e reconstruídas ao estilo alemão. O arquiteto de Hitler, Albert Speer, sugeriu criar cidades gêmeas, novos centros urbanos baseados em Hamburgo, Munique e Berlim, conectados ao Reich por autobahns. As cidades seriam polos industriais com minas, fábricas e usinas hidrelétricas, tudo em benefício da Alemanha. No primeiro livro de Hitler, Mein Kampf, ou Minha Luta, Hitler reclamava que não poderia ser plano de Deus que um povo controlasse 50 vezes mais terra do que outro. Ele estava falando sobre a Rússia, mas curiosamente a Rússia nem sempre foi seu principal alvo. No início dos anos 1920, ele considerou uma aliança entre Alemanha e Rússia, mas com ressalvas. A população judaica precisava partir. Sua hostilidade era voltada à França e Grã-Bretanha, vencedoras da Primeira Guerra Mundial e responsáveis pelo Tratado de Versalhes, que Hitler alegava ter destruído e humilhado o antigo grande país. Essa visão era comum entre os alemães. Por que então a Rússia virou o principal inimigo? Historiadores apontam para a influência de Alfred Rosenberg, um dos primeiros teóricos raciais do Partido Nazista. Rosenberg era um alemão báltico que fugiu da Revolução Bolchevique quando estudava em Moscou. Ele convenceu o jovem Hitler de que o bolchevismo era uma conspiração judaica. Quanto aos eslavos, ele dizia que eles eram racialmente inferiores. A União Soviética era o maior perigo para a Alemanha, ideológica e biologicamente, e Hitler concordava. Quando Hitler estava escrevendo seu livro em uma cela de prisão em meados da década de 1920, ele estava absolutamente convencido de que a Rússia era o verdadeiro inimigo. Em 1922, afirmou que aliar-se aos bolcheviques era impossível e que os parceiros naturais da Alemanha eram a Itália fascista e, idealmente, a Grã-Bretanha. Sim, a Grã-Bretanha. Rosenberg depois aplicou a teoria na prática. Ele foi nomeado chefe do Ministério do Reich para os territórios orientais ocupados,
e encarregado de concretizar a visão de Hitler. Sob sua supervisão, milhões de eslavos e judeus sofreram fome, trabalho forçado e assassinato em massa. Hitler via nele um guia ideológico e executor ideal de seus planos. O plano de Hitler para os eslavos não era só matá-los, mas fazê-los construir seu império. Muitos seriam obrigados a trabalhar em grupos, construindo estradas, colhendo e nas minas. Alguns seriam deportados para o interior da Sibéria, além da nova fronteira alemã. Esses soldados camponeses, em seu lugar, formariam uma comunidade popular racialmente pura, unida não por classe, mas pelo sangue. A utopia nazista era vista como um paraíso sem classes. Sem capitalistas gananciosos, agitadores socialistas ou aristocratas dominando o povo, só fazendeiros arianos saudáveis trabalhando a terra e formando famílias sob a suástica. Na Alemanha, ele proporcionou aos pobres férias, visitas a museus e oportunidades antes inacessíveis por falta de dinheiro. Ele chamou de força pela alegria, o que ajudou a formar seus seguidores. Era real, mas a sociedade igualitária era fantasia. A sociedade nazista ainda dependia de industriais ricos, aristocratas e elites do partido. Ainda existia um nós e um eles. Hitler e seus generais analisavam mapas do solo negro da Ucrânia, dos campos de carvão de Donbass e dos minerais e petróleo da Rússia e do Cáucaso. Os nazistas acreditavam que esses recursos garantiriam a autossuficiência econômica da Alemanha. Sem depender do comércio mundial ou sofrer com bloqueios, apenas um Reich fortaleza suprido pelas terras conquistadas. A obsessão de Adolf Hitler pelo Império do Leste foi influenciada pela dolorosa experiência alemã após a Primeira Guerra Mundial, quando Versalhes tirou territórios, colônias e recursos da Alemanha. A queda da Bolsa de Wall Street em 1929 e a Grande Depressão devastaram a República de Weimar com desemprego, hiperinflação e desespero. Para Hitler, isso mostrava que a Alemanha não podia confiar no capitalismo global nem no comércio internacional justo. Os banqueiros e economistas eram todos corruptos. Ele disse ao seu povo que a Alemanha nunca mais seria humilhada. Ele prometeu que a raça superior seria elevada à prosperidade por 1000 anos. Em sua mente, isso era a redenção. A Alemanha se vingaria e um império perfeito surgiria. A posição de Hitler sobre a Grã-Bretanha era complexa. Ele admirava os britânicos e seu império onde o sol nunca se punha. Era uma prova de que um povo ariano podia dominar grandes áreas do mundo, submeter populações, enriquecer com recursos locais e construir esgotos, escolas e hospitais para manter tudo funcionando. No segundo livro de Hitler, de 1928, não publicado durante sua vida, ele chegou a falar sobre uma aliança anglo-germânica. A Alemanha dominaria o continente, a Grã-Bretanha os mares e juntos imporiam a ordem mundial. Mas a visão de Hitler sobre os britânicos era friamente pragmática. Primos raciais que poderiam ser aliados úteis, amigáveis se cooperassem, inimigos a serem destruídos se não o fizessem. Na prática, ele esperava por um acordo, um tratado de paz. No começo da Segunda Guerra Mundial, ele achava que a Grã-Bretanha aceitaria o domínio alemão na Europa para preservar seu império ultramarino. Mesmo após o fracasso da Luftwaffe na Batalha da Grã-Bretanha, ele ainda acreditava que poderia convencer os britânicos a concordar com a paz. Ele fantasiava um exército germano-britânico expulsando os americanos da Islândia. Ele achava que a Grã-Bretanha não gostaria de ser dependente de Washington. Então, por interesse próprio, faria um acordo com Berlim. Ele estava pensando como um realista em termos de poder bruto, mas Winston Churchill ficou em seu caminho. O homem nascido no privilégio vivia pelo Império Britânico. Para Churchill, a apaziguação não era estratégia. Era uma sentença de morte lenta para a Grã-Bretanha. Os alemães, ele pensava, viriam atrás da Grã-Bretanha em algum momento. Ele provavelmente estava certo. Os nazistas buscavam dominar a Europa para expandir o fascismo. Mas se Churchill não estivesse mais lá, pensava Hitler, talvez a Grã-Bretanha mudasse de ideia. Muitas figuras influentes da política e negócios britânicos já haviam mostrado apoio a Hitler. Algumas elites apoiavam o compromisso, e Hitler conhecia bem a União Britânica de Fascistas de Oswald Mosley. Hitler se dava bem com Mosley. Ele foi convidado de honra no segundo casamento de Mosley, na casa de Joseph Goebbels, chefe da propaganda nazista. E isso deu a Hitler esperança de que a Grã-Bretanha talvez tivesse um governo fascista no futuro. Naquela época, o fascismo tinha violência, mas não era tão tabu como hoje.
Em 1934, o dono do Daily Mail, Visconde Rothamir, chegou a publicar um artigo com a manchete "Viva as camisas negras". Após anos de sofrimento industrial, uma guerra mundial e a Grande Depressão, a Europa estava profundamente dividida. Algumas pessoas realmente achavam que o fascismo ou o comunismo eram o caminho para melhorar a vida. Hitler via a Grã-Bretanha como parceira, mas considerava os Estados Unidos uma grande ameaça. Ainda assim, como em todo o seu pensamento, havia contradições. Por um lado, ele admirava certos aspectos dos Estados Unidos, especialmente industriais como Henry Ford, que defendia ideias antissemitas e revolucionou a produção em massa. Assim como outras empresas e bancos dos Estados Unidos da América em Wall Street, a Ford ajudou Hitler a construir a Alemanha Mark II. Ford recebeu a Gran Cruz da Águia Alemã, uma das maiores honrarias da Alemanha nazista para estrangeiros. Hitler admirava as leis de eugênia dos Estados Unidos da América do início do século XX, que inspiraram as políticas raciais nazistas. Por outro lado, ele desprezava o que chamava de nação mestiça, uma nação que ele acreditava ser controlada por judeus e infestada por raças não brancas. Em sua fantasia racial, um país de imigrantes como irlandeses, judeus, italianos, negros e asiáticos jamais formaria uma civilização estável. Mesmo assim, Adolf Hitler via a América mestiça como um perigo real. Seu poder industrial e imperialista ameaçava as ambições alemãs no Ocidente. Segundo o Diário do Estado-Maior Naval, Hitler afirmou ao almirante Erich Raeder que Alemanha e Japão deveriam eliminar juntos os Estados Unidos caso interferissem nos planos. Em outras vezes, ele dizia que os Estados Unidos eram decadentes e colapsariam por causa da própria diversidade. "Eu não vejo muito futuro para os americanos", ele escreveu certa vez. As teorias raciais de Hitler exigiam desprezo por uma nação mestiça, mas ele sabia que, se a Alemanha unificasse a Europa, os Estados Unidos da América teriam que reagir. A história revela que potências hegemônicas raramente coexistem em paz. Quando um Estado fica forte demais, outro o desafia. É assim que o mundo funciona. Mais cedo ou mais tarde, uma Europa dominada pela Alemanha e os Estados Unidos da América iriam se confrontar. Um dos cenários mais assustadores do pós-guerra imaginado por Hitler é a bomba atômica. A Alemanha estava muito atrás nas pesquisas nucleares. O regime nazista desconfiava da física teórica, rotulando-a como ciência judaica. Nunca recebeu financiamento suficiente, apesar de haver físicos de primeira linha, alguns deles deixando a Alemanha para os Estados Unidos. O programa Tube Alloys da Grã-Bretanha conseguiu uma grande descoberta com o Memorando Frisch-Peierls em 1940. Uma bomba podia ser feita com poucos quilos de material físsil, mudando tudo. De repente, a bomba atômica passou de ideia abstrata a projeto de engenharia com consequências reais e assustadoras. Mas faltava à Grã-Bretanha a capacidade industrial para construí-la. Por isso, o Tube Alloys se uniu ao projeto Manhattan. Mas e se Hitler e a Grã-Bretanha tivessem feito as pazes? Londres compartilhou segredos nucleares com Berlim? Isso não é certo. Grandes cientistas britânicos como Rudolf Peierls e Otto Frisch eram refugiados judeus da Alemanha nazista. Eles jamais trabalhariam para Hitler. Em tempos de paz, poderiam ter ido para a América com sua experiência. É difícil prever o que teria ocorrido, pois isso dependeria do governo britânico estar alinhado à Alemanha ou aguardando o momento certo para apoiar os Estados Unidos da América. Diferente da Grã-Bretanha, se os planos de Hitler na Rússia tivessem dado certo, a Alemanha nazista teria força industrial para construir a bomba. Com o controle da indústria tchecoslovaca, do petróleo romeno e das minas russas, o Reich teria investido muito no enriquecimento de urânio e na construção de reatores. O trabalho escravo teria impulsionado esse esforço. Talvez não tivessem feito uma bomba até 1945, mas nos anos 1950 um arsenal atômico alemão seria bem plausível. Somei isso ao interesse de Hitler por armas de longo alcance, como o bombardeiro América projetado para atacar Nova York. Isso mostra um cenário assustador. Nesse futuro de pesadelo, bombas nucleares nazistas poderiam ser montadas em foguetes intercontinentais ou transportadas por aeronaves e lançar destruição sobre os Estados Unidos. Por isso foi crucial a Grã-Bretanha recusar a paz e Stalin enviar milhões para a máquina de moer carne na frente oriental. Mesmo sem bomba, a Alemanha já ultrapassava os limites tecnológicos. Em certas áreas, ela superava Estados Unidos e Reino Unido,
Por isso, os cientistas nazistas foram muito requisitados após a guerra. O foguete V-2, lançado em 1944, foi o primeiro míssil balístico guiado de longo alcance. Na linha do tempo real, ele chegou tarde demais e em quantidade muito pequena para mudar o resultado da guerra. Com um Reich vitorioso, anos de paz e recursos ilimitados, os programas de foguetes avançariam muito mais rápido. O Plano Z, grande plano de rearmamento naval interrompido pela guerra, poderia ter sido realizado. O plano incluía muitos couraçados, porta-aviões e cruzadores, formando uma marinha para rivalizar com a Marinha Real e desafiar os Estados Unidos da América usando estaleiros conquistados, matérias-primas e trabalho forçado. Esse sonho quase virou realidade nos anos 1950. Os Estados Unidos da América ainda estariam em situação precária, mesmo isolados pelo oceano, o que viria depois. Hitler via a Grã-Bretanha como possível aliada, os Estados Unidos da América como rivais e tinha sentimentos mistos sobre o Japão. A Alemanha nazista e o Japão imperial eram aliados, mas não aliados naturais. Hitler admirava a coragem e a disciplina dos soldados japoneses, mas nunca os considerou iguais. Os japoneses não eram arianos. No máximo, eram membros honorários do clube dele, respeitados pela habilidade militar, mas destinados a um papel secundário. Isso queria dizer que o Japão poderia ser aceito como hegemonia regional no leste asiático, mas nunca como líder global. Poderia ter a China. O país tinha potencial para ser potência, mas no início do século XX já havia sido dividido e humilhado pelo Reino Unido, Estados Unidos, Japão e Rússia. Anos resistindo ao comércio internacional e sem modernizar o exército tornaram o país vulnerável. No futuro imaginado por Hitler, o Japão ainda causaria estragos em toda a China, e ele teria aplaudido cada momento disso. Mesmo assim, para Hitler, o Japão não era como a Alemanha. Ele dizia que o país só se fortaleceu graças ao Ocidente. Segundo ele, o comércio ocidental, a ciência europeia e a tecnologia germânica deram ao Japão força moderna. Ele disse que se Europa e América colapsassem, o Japão voltaria ao sono de 70 anos atrás, despertado pela onda da cultura ariana. A ascensão do Japão não foi conquista própria, mas algo emprestado e copiado. Mesmo com a Alemanha como principal potência da Europa, o Japão ainda desejaria governar grande parte da Ásia. Sua fome por petróleo, borracha e metais o levou ao Sudeste Asiático. Se a Alemanha vencesse a Rússia, Tóquio talvez avançasse para a Sibéria, conquistando terras, mas com pouco combustível. De qualquer forma, o atrito com Berlim e os Estados Unidos seria inevitável. Além da Europa e da Ásia, a visão de Hitler também se estendia à África. No século XIX, a Alemanha tinha colônias em lugares como Namíbia, Tanzânia e Camarões, mas as perdeu com o Tratado de Versalhes. Um Reich vitorioso teria retomado e ampliado essas posses. Planos para um grande bloco sob controle alemão na África Central existiam desde a era do Kaiser. Sob Hitler, o sonho reviveria. A Alemanha conquistaria vastas regiões da África, formando um império do Mediterrâneo ao Congo, rico em recursos. O ouro, cobre, borracha e petróleo da África abasteceriam as indústrias do Reich, enquanto seu povo seria apenas reserva de mão de obra, submetidos à mesma hierarquia racial imposta na Europa. Combinado com a Europa e as terras soviéticas, isso daria ao Reich de Hitler o controle sobre uma enorme parcela dos recursos mundiais: grãos, petróleo, carvão, metais e mão de obra. No papel, seria um superimpério autossuficiente, rivalizando com tudo o que Roma ou a Grã-Bretanha já haviam construído. Vale dizer que alguns historiadores argumentam que Hitler teria se contentado com a dominação europeia, enquanto outros defendem que ele queria o mundo inteiro. Hitler acreditava que a Alemanha podia dominar o mundo cultural e ideologicamente, não só pela força. No seu Reich de 1000 anos, os alemães em casa celebrariam o triunfo com monumentos grandiosos, arcos e grandes avenidas. Berlim seria reconstruída como germânica, capital mundial, com um enorme salão abobadado para 180 mil pessoas. Era arquitetura como propaganda, projetada para impressionar tanto os cidadãos quanto os estrangeiros. O mundo sempre se lembraria do poder alemão. Hitler provavelmente acreditava que o fascismo e seu sistema econômico poderiam se espalhar globalmente. Uma vez que seus inimigos fossem esmagados e a porta aberta à força,
Ele talvez acreditasse que outras nações naturalmente seguiriam o exemplo e adotariam o modelo alemão. Isso só foi possível com uma grande força de defesa. O exército do Reich teria se expandido para se tornar o mais poderoso da Terra, uma máquina capaz de intervenções constantes para manter o mundo sob controle. A paz mundial dele seria, na verdade, uma paz fascista, dominação sustentada por ameaças de sangue e operações secretas. Após subjugar seus inimigos, Hitler queria promover ideias pró-Alemanha nas universidades, enviando especialistas selecionados. Economistas alemães eram enviados ao exterior para promover políticas favoráveis ao Reich, algo semelhante ao que os Estados Unidos fizeram ao difundir o neoliberalismo na Guerra Fria. Grandes potências podem conquistar muito sem usar a força. A Alemanha teria criado um sistema global em que saísse vencedora. A história seria reescrita para glorificar as conquistas arianas do novo Reich de Hitler. Ele tentou difundir o alemão não só na Europa Oriental, mas mundialmente. O cinema alemão, visto mundialmente, serviria como propaganda ao adotar o modelo do bem contra o mal. Sistemas pré-guerra seriam vistos como diabólicos e Hitler como salvador da humanidade. A versão nazista da boa vida, a nova ordem, seria exportada ao mundo por ideias ou pela violência. Se alguém ousasse discordar, seria preso. A liberdade de expressão seria vista como um elemento de caos. Mas será que isso realmente poderia ter funcionado? Hitler falava em paz, mas era uma paz imposta pela violência e pelo fascismo. O sistema dele exigia repressão contínua, policiamento constante e subjugação de milhões. A história mostra que impérios tão opressores raramente duram. A União Soviética, Roma e a Grã-Bretanha enfrentaram resistência constante dos povos subjugados. A Alemanha nazista, com sua brutalidade sem igual, teria provocado rebeliões intermináveis. Manter a ordem no leste, com milhões de eslavos resistindo à colonização, teria drenado o Reich. Seria uma rebelião interminável com pessoas defendendo suas raízes culturais. Apesar de todas as suas falhas, as sociedades humanas tendem a gravitar em direção ao pluralismo. As pessoas querem liberdade e dignidade. A democracia liberal e o capitalismo de livre mercado continuam mais atraentes do que sistemas que dividem pessoas e silenciam críticas. É preciso ser justo, senão surgem críticas de fracasso e ideólogos como Hitler. O fascismo acabaria se destruindo, pois não é sustentável. Se algumas peças tivessem mudado de lugar, o mundo talvez tivesse enfrentado um período em que o fascismo ameaçaria a democracia. Já vimos o que Hitler imaginava para o mundo após a guerra, mas o que seus soldados enfrentaram? Veja o dia D pela perspectiva nazista para entender a maior invasão da história por outro ângulo ou clique neste vídeo.